Os nossos textos básicos são esses, nós vamos abrir. Josué capítulo 3, abre a sua Bíblia, no verso 5. Josué 3, verso 5, diz o seguinte, gente. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, hein? Mas primeiro é preciso santificar. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Tem sido esses textos a nossa base. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. A primeira parte diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É isso que está escrito? Muito bem. Hebreus 12, 14. Veja como nós pegamos textos que estão ao longo da Bíblia, hein, gente? No Velho Testamento ao Novo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, são textos maravilhosos isso aqui. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez por nós estarmos na tua casa nesse domingo pela manhã, te honrando, glorificando o teu nome. E com essa fome e sede, Senhor, que é insaciável, Pai. De nós crescermos, podermos cada vez mais amadurecermos em Ti, nós sermos mais usados por Ti, Pai, cumprir o Teu propósito na face da terra, para que um dia a gente possa ir para casa e descansar. Aleluia. Portanto, mais uma vez eu te peço, que o Teu Espírito Santo ilumine, traga entendimento ao coração, prepare essa terra, que nós tenhamos ouvidos para compreender, não ouvidos simplesmente para ouvir, mas ouvidos espirituais que compreendem e entendem a tua verdade. Nós te agradecemos no nome de Jesus e todos digam aleluia. Amém, queridos? Então a gente está falando sobre isso e algumas coisas a gente disse sobre esse contexto de santificação, que a palavra santificação tem o significado de estar separado. Não aquela separação de estar fora do contexto de algum lugar, mas separados para Deus. Você foi separado para Deus, Ele te comprou, aleluia. Você pertence a Deus. Mas há um propósito nisso, né? E a gente já falou sobre isso, eu estou deixando só alguns conceitos aqui que a gente viu. Ser santo é ser separado para Deus com um propósito ou finalidade. Tudo que Deus faz na nossa vida, faz com um propósito. Ele faz com uma finalidade. A tua vida tem muito propósito. Tem uma finalidade maravilhosa. Então, que você louve a Deus e agradeça por isso, porque Deus não deixa ninguém de fora. Ele ama a todos, assim como todas as células de um corpo têm a sua finalidade, estão ali com um propósito. Assim é a nossa vida também. E Deus não muda, essa é a estratégia dele, a maneira que ele fez o universo, as coisas. Então, santificação, a gente olhou isso, a gente deu uma definição bíblica, enxergando tudo aquilo que a gente havia falado, que é o processo pelo qual nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus em tudo que fazemos e que somos. Então não é algo de um dia para a noite, não é algo automático, mas é algo que nós entramos dentro desse processo. E a cada ano nós somos pessoas mais amadurecidas, nós somos pessoas melhores, nós temos um comportamento mais diferente, nós cada vez mais vamos nos assemelhando a Jesus em tudo que somos e fazemos. Diga aleluia! É isso aí, é maravilhoso. Esse é o processo pelo qual a igreja vive. A igreja vive nesse processo. E aí a gente estava falando sobre alguns motivos ou razões pelos quais a igreja ela deve se santificar. Existem essas razões, nós estamos estudando elas aí. A gente viu o primeiro motivo, porque Deus é santo. E não podemos andar com Ele se nós não vivermos a santificação. Isso é claro. Sede santos porque eu sou santo, está escrito. Isso é um texto que Pedro tira lá do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento Deus põe essas frases. Então, esse é um dos motivos. A gente conversou bastante sobre isso, eu não quero repetir. Depois você pode ouvir essa série de mensagens aí. O segundo motivo que nós vimos aqui, ou razão pelo qual a igreja precisa santificar, é porque é através desse processo que o amadurecimento chega. A igreja precisa amadurecer. Nós, pessoas, somos a igreja. Nós precisamos amadurecer. Todo o Novo Testamento mostra isso. Lembra que eu já falei isso para você, eu volto a repetir? O Novo Testamento mostra a vontade do Pai. A primeira delas, os evangelhos aponta, é a salvação. Jesus veio salvar os perdidos. Anuncia a salvação. Quer dizer, todo homem, o desejo de Deus é salvar as pessoas, mudar, transformar em novas criaturas. Depois, seguindo os livros dos evangelhos, vem o livro de Atos,
que mostra a segunda vontade de Deus, que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, diga amém. Mas você só pode ser cheio do Espírito Santo se você se tornar nova criatura. Veja a sequência como é perfeita. Então os evangelhos anunciam a necessidade de sermos novas criaturas. O livro de Atos mostra que Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. E as cartas mostram exatamente aquilo que Deus espera do homem, que ele cresça. Porque as cartas estão aí para nós crescermos, amadurecermos. São as cartas de instrução doutrinária, de compreensão das verdades de Deus, que nós vivemos nessa época. E a igreja do Senhor, diga aleluia. Então esse é o processo, ser nova criatura, ser cheio do Espírito Santo e entrar nesse processo para que nós cresçamos. Lembra que eu falei muito sobre esse amadurecimento, que as pessoas, elas usufruem do melhor de Deus quando elas estão maduras? E quando nós estamos maduros espiritualmente, a nossa qualidade de vida é muito maravilhosa e nós abençoamos muitas outras pessoas, né? O comportamento infantil, a atitude infantil não edifica muito, pelo contrário, às vezes atrapalha. Bota, como eu falei aqui, bota numa sala 10 crianças de 2 anos, daqui a pouco está pegando fogo. Então a pessoa, ela não entende ou ela não compreende dentro da igreja, o que está precisando é crescer. É crescer, para ter um comportamento e uma atitude diferente, aquela que Deus nos pede. Aliás, vou parar aqui um pouquinho para distribuir aí o manual da conduta, né, do tratado. Levanta aí, pessoal, entrega aí para quem não tem. Eu distribuí aqui um tempo atrás, mas algumas pessoas ficaram sem. É o tratado de conduta da nova criatura. De onde é que eu tirei isso? Tirei de Efésios capítulo 4, capítulo 5 e Colossenses 3. Paulo fala demais como nós devemos nos comportar. Qual é a nossa atitude? Uma vida de relacionamento. E lembra que eu falei aqui que o homem é derrubado na sua vida de relacionamento? A maior derrota que o inimigo causa na vida do homem é a vida de relacionamento. Ele detona nessa área. E nós somos prejudicados dentro dessa área. Então, vamos ter a sabedoria de Deus para nos comportar como Deus pede. Nós fizemos isso aqui na leitura da Bíblia Viva, está muito legal. Depois você possa ler isso aí, ou está lendo, ou continuar sempre lendo a respeito disso. Tá certo, gente? Vamos ao terceiro motivo que a gente estava falando. Santificação é a única via que leva a igreja a amadurecer. Mas o terceiro motivo, sem viver a santificação, a gente não resiste ao inimigo. Lembra o verso que nós lemos em Josué? Isso está lá no Velho Testamento, hein? Quando Deus está nos ensinando. Josué 7,13 está assim: não poderemos vencer os inimigos enquanto esse pecado não for enfrentado e resolvido. Eles não puderam vencer a cidade de Aia, que era tranquilinha, porque alguém tinha feito bobagem. Quer dizer, estava vazado, estava com furo. A igreja tem que fechar as suas brechas. Paulo, Efésios 4, verso 27, diz: nem deis lugar ao diabo. Somos nós que abrimos a guarda, damos brecha. Se nós estamos com brechas, não vamos resistir ao inimigo. Quem está compreendendo, diga aleluia. Falamos extensivamente sobre isso aí, e nós estamos agora nessa parte, ó, sem manter uma vida própria diante de Deus, a unção de Deus fica bloqueada de agir a nosso favor quando nós precisamos. Deus estava sempre à frente daquele povo, obedecendo a Ele. Todas as cidades que vinham pela frente, eles passavam, não havia problema. Quarto motivo é esse que a gente está falando, porque sem viver a santificação não poderemos expressar a vida de Deus às pessoas. Isso aqui é sério. Hoje a gente vê a igreja preocupada em fazer tantas coisas, mas ela não está se preocupando em viver aquilo que Deus pede para viver. Eu contei aqui uma experiência que eu tive no ano passado, no mês de setembro. Deus me falou algumas coisas muito jóias. E uma delas, ele falou isso claramente ao meu coração, eu anotei. Nós falamos isso no início dessa série aqui, que Deus, ele não se importa muito com o que eu faço. Ele se importa como eu vivo para Ele. Porque se eu vivo da maneira correta para Ele, igreja, o que eu vou fazer está correto. A intenção, o motivo das coisas estão corretos. Então, se nós vivemos nesse caos que a gente está vendo aí, desse mundo, que não expressa nada, e amor, viver o amor está sendo uma palavra aí, uma atitude em extinção, só a igreja para levantar a presença de Deus na face da terra. E a gente tem visto o comportamento de muitas pessoas que se dizem de Deus muito estranho, muito estranho. Não estou falando de aparência. Aparência não fala nada, mas o comportamento mostra aquilo que eu sou, aquilo que eu me comporto, mostra aquilo que está dentro de mim. Tá certo?
Então, esse é um assunto que nós estamos aqui gastando um tempo para falar sobre isso. Se o mundo precisa de Deus, ele somente verá através da igreja. Diga, eu sou a igreja. Que essa seja uma preocupação normal nossa, de nós expressarmos a Deus, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, para que as pessoas possam ver essa coerência da verdade da palavra com a minha vida. A igreja de hoje precisa reaprender a andar em amor. Andar em amor não é aquele contexto, está todo... Não é isso não. É ter um comportamento. É esse comportamento aqui, ó, que a gente está falando sobre o tratado de conduta, como nós devemos nos portar diante das pessoas, naquilo que nós enfrentamos. A atividade demoníaca desse mundo sobre as pessoas tem afastado mais e mais a expressão de Deus. E os dias serão piores cada vez mais. Porque o mundo está pior. A gente leu isso em 2 Timóteo. Paulo fala a Timóteo lá sobre os últimos dias serão tempos difíceis. Não porque haverá escassez de produtos, até tem, mas não é esse o problema. O problema lá é um problema de pessoa, de interior, da contaminação que as pessoas têm feito. Que os homens serão, aí está lá, vai ler em casa, é uma passagem joia, mostrando isso. Então existe uma relação muito direta, como a gente falou, da expressão de Deus e a nossa fé, a expressão do amor dele. Vamos ler essa passagem em Gálatas. Abra sua Bíblia nessa manhã, daqui nós vamos continuar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que esse é um assunto que a nossa carne não gosta, porque ela não combina com isso. Sabe, a atitude carnal não combina com o amor de Deus, mas o nosso espírito regozija. E quanto mais nós meditamos, nós renovamos a nossa mente nesse assunto, mais nós vamos nos comportando como Deus pede. Aleluia! Qual foi o verso que eu pedi para você abrir? Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, verso 6. E diz lá assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas Paulo diz assim, a fé que atua pelo amor. Então o que Paulo está querendo dizer é que fé é o nosso estilo de viver o amor de Deus. Guardou isso aí? Fé é o nosso estilo de viver o amor de Deus. Na prática, é a nossa maneira. Toda a nossa fé tem a base no amor de Deus. Foi por causa do amor de Deus que nós fomos transformados. Diga aleluia. É isso. Então, Gálatas 5, 6, resumindo, a gente poderia dizer assim, em Cristo Jesus o que tem valor é a fé que atua pelo andar em amor. Muitas pessoas aí não têm visto a sua fé funcionar em algumas áreas, porque na área de andar em amor está devendo. Temos que prestar atenção nisso. Gente, como pessoas são destruídas dentro da própria igreja por maus relacionamentos, por condutas inapropriadas, sabe? Criancices. Quantas pessoas se afastam por causa de relacionamentos, que o irmão fez isso com o outro, aquilo outro. Ah, ele não deveria. Gente, nós vivemos num mundo. Né? Se ofender ou você ofender alguém, você sabe que o contexto de pedir perdão também é de receber, porque vai ser sempre assim. Porque não somos perfeitos. Aonde existe imperfeição, há toda a oportunidade das coisas complicarem. Mas, se nós formos amadurecidos, nós saberemos lidar com isso, e aquilo que poderia ser um caos acaba se tornando uma bênção, porque a gente vai consertando, o amor é distribuído uns aos outros, há o perdão, a aceitação. Diga aleluia! E assim funciona. Olha, esse assunto que eu estou falando aqui, só sobre isso, sobre casamento e família, se as pessoas observarem isso e viverem, não existem casamentos destruídos, gente. O que está fazendo os casamentos serem destruídos hoje? Uma palavrinha só, egoísmo, orgulho, soberba. Ninguém cede mais, ninguém tem o comportamento que tem que ter. Isso está crescendo dentro da igreja. Tem alguma coisa errada? Tem. Está mostrando exatamente que as pessoas não têm colocado em prática aquilo que é o fundamento da nossa vida. E nós somos vazados e destruídos pelo inimigo por causa disso. Ah, pastor, mas eu uso a autoridade. O diabo está furioso na minha casa. O diabo está furioso na sua casa porque você está furioso. Então você está alimentando a fúria do demo.
Pastor, ora para repreender o diabo lá em casa, porque a panela tem rodado de para lá e para cá, o prato para tudo quanto é lado, a paulada come, o couro come lá em casa. E as palavras são daquelas assim maravilhosas. É o diabo, é realmente o diabo. O diabo está lá dentro. O diabo está rindo, né? Botou lá uma plateia lá com seus demônios e rindo. Porque quem dá lugar ao diabo somos nós. O que nós precisamos é apanhar na cabeça e ser humilde. Na prática, exercer o que Deus pede. O amor é paciente, é benigno. O amor espera, suporta, tudo crê. Esse é o assunto mais básico, gente. Tão simples, está na Bíblia. E Deus nos ensina a respeito disso. E os casamentos vão seguir, vão se ajustando, vão aprendendo, nós vamos crescendo. Ninguém nasce pronto para se relacionar. Repita comigo, ninguém nasce pronto para se relacionar. Nós desenvolvemos isso. E a palavra de Deus é o manual para isso. O mundo não sabe disso, por isso o inimigo detona. Primeira coisa, olha só, olha como é que a gente aprende, né? Com a Bíblia, logo em Gênesis, né? Primeira coisa, quando Adão e Eva pecaram, olha a primeira intriga, olha a primeira, quando Deus conversa com Adão assim, foi ela, hein? Foi ela que me fez comer esse negócio aí. Já começou a primeira briga. Já começou a primeira assim, o culpado é ela, é ele. Essa mania de dizer o culpado, o erro, sempre a gente aponta. Então a palavra de Deus está aí para nos ensinar. E eu creio que cada um de nós aqui, nós podemos entrar nesse contexto, a nossa vida muda, gente, muda. Não espere que casamento, vida de bênção dentro do lar, é assim do alto, uma varinha de condão vai bater na vida do casal. Ai, que beleza, agora é só beijinho. Não existe isso. Os dias são difíceis para muitos ângulos e muitas vezes aperta a vida da pessoa emocionalmente e tal, mas nós aprendemos a ser equilibrados em Deus, diga aleluia. Presença de Deus na nossa vida, sua palavra, no nosso interior, a gente começa a ter outro comportamento e a vida segue adiante. Tá certo? Então em Cristo Jesus o que tem valor é a fé que atua pelo andar em amor. E aí eu estava falando sobre as 3 áreas que governam a nossa vida. Nós somos governados exatamente por essa interação dessas 3 áreas que a gente falou sobre elas, sobre o pensamento. Sobre o pensamento, sobre as palavras que saem da nossa boca. Gente, isso aqui é tudo. Se a gente compreender que isso aqui funciona direto na nossa vida, e se nós deixarmos a verdade interferir, vamos dizer assim, abraçar, prevalecer sobre essa terceira área também, que é a nossa conduta e comportamento, nós seremos vitoriosos, bem-sucedidos nessa vida de relacionamento, nessa vida da expressão do amor de Deus, que começa dentro da nossa casa, diga amém, dentro da nossa casa, que os nossos filhos sejam testemunhas vivas de dizer, não, meu pai é assim, minha mãe também. Se essas 3 áreas que trabalham juntos, se interagem, nós deixarmos a palavra de Deus prevalecer e decidirmos ser diferentes, sua vida vai mudar, aleluia, hein? Em todas as áreas, a qualidade da tua vida, as bênçãos de Deus, situações, gente, olha, isso aqui é bíblico, nós vamos falar mais sobre isso, existem situações que não são resolvidas, aliás a Bíblia fala que pessoas são entregues nas mãos dos verdugos, porque não perdoam, e situações que o inimigo está lá segurando, pastor, já orei, tem alguma coisa aí? Porque a igreja do Senhor avança. Vou te dizer uma coisa, o inferno não pode te prender, porque fomos livres e libertos. Pastor, mas ele está criando uma barreira, mas a barreira cairá. Agora, se essa barreira tem 30 anos, tem alguma coisa errada. Sério, gente. Se você for ver essa perspectiva pelo lado de Deus, você vai enxergar o povo enfrentando batalhas e lutas, mas eles venciam. Não é uma questão de interminável. Há quantos anos vocês estão nessa luta? Há 600 anos. Não existe. Diga amém nessa manhã. O Espírito, diga amém, o Espírito aí. É importante, isso é para todos nós. Louva a Deus, porque Deus está colocando isso no nosso coração. Porque essa é a maneira que nós convalamos aqui na virada do ano. Nós vamos ter um ano maravilhoso. Deus vai transbordar a tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai transbordar. A nossa parte precisa ser feita. A Deus fará dele.
te abençoará muito nesse ano. E a gente estava falando exatamente sobre isso aí, sobre esse motivo, pensamento. Pensamento, lembra que a gente falou isso? É a origem de tudo que irá direcionar a nossa vida. As coisas acontecem porque partem de algum lugar, partem da nossa mente. Nem todo pensamento é abençoador. Eu tenho que tomar cuidado e fazer aquela triagem, fazer aquele filtro em relação àquilo que eu estou pensando, né? Porque eu executo aquilo que eu penso. Há uma origem de todas as coisas. A origem é o nosso pensamento. É o local onde as palavras e as ações nascem. Então veja como a interação é grande. E se o nosso pensamento for renovado, for completamente envolvido com a verdade, a nossa vida mudará. Nós vamos pensar 2 vezes quando nós nos comportarmos. Diga aleluia. A gente andou falando sobre isso. A gente disse também que essa é a área, gente, do pensamento, todo o curso, e a correção do curso para se andar em amor. Está aqui dentro. Ou eu decido ou eu não decido. Está na minha cabeça. Gente, está na minha vontade, na minha decisão, perdoar. Diga aleluia. Pastor, mas meu sentimento não... Deixa eu primeiro quebrar os dentes, depois eu perdoo. Isso é o sentimento. Deixa isso aí de lado. Todos têm a capacidade de perdoar. Se Jesus disse isso, nós temos. Ah, mas a traição foi grande. Ah, mas isso aconteceu. Ah, mas isso... Gente, nós temos capacidade em Deus de perdoar. Diga aleluia. Aleluia. E a gente falou sobre algumas passagens. Jeremias, capítulo 17, está falando lá sobre Deus. Ele olha o que está no nosso interior, no nosso pensamento. Por isso eu falei para vocês, o mais importante é nós analisarmos os motivos e as razões por que nós fazemos as coisas. Qual é o motivo de eu estar fazendo isso? A razão. Porque se forem corretos, se forem coerentes e em linha com a palavra de Deus, amém. Porque se forem estranhos, Deus já olhou a intenção. A nossa vida não progredirá. Quantas coisas são feitas na carne, na vaidade humana, nas coisas, e não progridem, não prosperam. Não. Deus olha o interior. Deixa eu ler aqui para você, está escrito assim: o Senhor viu que a perversidade do homem, né, tinha aumentado, isso em Gênesis 6:5, na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Desde o início. Então nós temos que dar uma freada nesse tipo de pensamento, nesses tipos de motivações, as coisas que vêm à nossa mente. E nós deixarmos a palavra de Deus revestir o nosso interior. Então eu estava falando sobre esse contexto de andar em amor. Nós precisamos tomar cuidado para não cultivar 3 aspectos dentro do nosso pensamento. 3 áreas aqui que são perigosas. A gente falou sobre isso. Cuidado. Primeiro, eu posso fazer isso, você também. Nós temos que começar a treinar isso aí. Mas não permitir que sejam cultivados pensamentos de crítica, de destruição, sabe? Porque isso aí acaba afastando. Não sei se acontece com todos nós. Muitas vezes, só de a gente olhar uma situação, uma pessoa, a gente não gosta daquilo, a gente freia o nosso coração e a nossa vida em relação àquela pessoa. É verdade o que eu estou dizendo? Pois é, isso já é uma grande arma. E se eu continuar cultivando e mantendo essa imagem daquilo que eu não vi, eu não sei, bum. Aquilo já não faz parte mais. Temos que tomar cuidado com isso. Crítica destrutiva. Lembra que eu falei sobre esse contexto? Não tem nada, gente, a nossa opinião, na maioria das vezes, sobre as coisas, às vezes são de alguém, é sempre negativo. Deixa tudo de lado. Alimentar pensamentos de crítica cauteriza. Lembra? Vou repetir, hein? Alimentar pensamentos de crítica cauteriza a nossa sensibilidade e a compaixão para com as pessoas. Mas eu não aguento. Deixa eu não aguento de lado, meu irmão. Porque Deus ama todos nós. Vamos pensar um pouquinho na gente, como Deus é paciente e nos perdoa sempre. Eu chego perto dele e falo: Senhor, me perdoa esse meu comportamento. E ele me abraça, me recebe. Diga aleluia. Gente, nós temos que crescer nessa área. Temos que crescer. Pessoas mais tolerantes. A intolerância hoje está gritando. Estender mais a mão, dar uma segunda chance. Ai, meu Deus, Deus me dá tanta chance. Cada um de nós. Uma outra área que pode nascer, são fontes prejudiciais dentro do nosso pensamento. Na área do julgamento, que está sempre acompanhado de uma condenação. Já condenou. Lá dentro já estava isso aí.
A gente vê Jesus passando por uma situação dessa, quando trouxeram aquela mulher pega em adultério. Jesus ali queria restaurar a vida de todo mundo. E o Espírito Santo deu uma palavra para ele fantástica. Ó, quem tiver a primeira, sem pecado, pega a primeira pedra e lança. Nossa, que palavra! Jesus recupera aquela mulher que diz, olha, eu também não te condeno, mas olha, não peques mais. Que comportamento, hein? Que construção, hein? Uma pessoa que estava para morrer, para ser destruída. E os outros crentes que estavam corretos, a lei manda apedrejar. Muitas vezes a gente tem essa noção de que a gente está sempre certo e tem que ser assim, é dessa maneira. Não vou. Dá uma freada nisso aí, a gente começa a pensar muitas coisas. Diga aleluia nessa manhã. Mais uma vez, aleluia. Isso. Todos nós temos isso, essa dificuldade de aprender isso, porque nós temos uma carne, temos uma naturalidade. E tem que ser vencida pelo poder da palavra. Aleluia. Pelo Espírito da palavra. O Espírito desse livro. Lembra daqueles... Os discípulos são maravilhosos. Para nos ensinar que a gente também é assim, né? Chegaram para Jesus. Jesus, o pessoal está perturbando muito. Quer que manda a gente orar para descer fogo sobre ele? E Jesus olha para eles assim e fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. Lembra dessa passagem? Está lá escrito. Tu é maluco lá pedindo, Jesus, nós vamos orar e pedir ao Pai para que o fogo venha aqui, um lança-chamas, queime esse povo, ou essas pessoas, ou quem está prejudicando, né? Os fariseus perturbavam demais a Jesus. Vocês não são, de que espírito vocês são? Diga assim, eu sou do espírito de construção. Aleluia. Mas, irmãos, nós temos que olhar a nossa vida. Eu já falei sobre isso aqui, quando a gente estava falando sobre família no passado. Eu falei, será que a minha vida tem sido uma vida de construção? Não é que as pessoas que estão ao meu redor têm sido construídas pelo meu comportamento, pela minha atitude? Será que as pessoas, eu tenho tido aquela influência de atração boa? De que as pessoas tenham em mim, de repente, um referencial para ajuda, uma pessoa madura? Nós temos que analisar isso. Porque às vezes o que a pessoa está passando é justamente isso. É uma pessoa intolerante, uma pessoa que não tem esse tipo de comportamento, ninguém quer ficar perto. Hello? É isso. E a outra origem, outra fonte que pode minar aí os nossos pensamentos é o orgulho e a soberba, que essa a gente luta sempre com ela. Porque esse é o espírito de Satanás, que afastou a criatura do Deus Criador. E a Bíblia fala sobre o nosso comportamento. Rodrigo, aqui no domingo passado, falou sobre o espírito de humildade, que não é uma aparência de humildade. Não existe aparência de humilde. Jesus, quando ele descreve a respeito dele, olha que coisa tremenda, Jesus nunca falou nada a respeito dele. Mas quando ele descreve a respeito dele, do comportamento, ele descreve duas coisas. Eu sou manso e humilde de coração. Diga aleluia. Veja que coisa tremenda. Porque esse é o espírito do nosso Deus. Esse deve ser o nosso espírito, é o espírito da igreja. Apesar de nós conhecermos a verdade, nós temos a verdade, não somos superiores nem melhores a ninguém. Diga amém. Porque quando a gente enxerga um vizinho nosso, uma pessoa que está à nossa frente fazendo tanta coisa que a gente detesta, ou até mesmo com a influência toda errada, a gente enxerga o quanto elas estão nas trevas, gente. O quanto estão nas trevas, porque se não tivesse, não estavam se comportando assim. Então a gente tem que ter esse coração que mantém essa sensibilidade e compaixão. Porque se eu permito que a minha mente comece a criar fortalezas e pensamentos dentro dessa área, eu vou acabar me afastando das pessoas. Eu vou acabar não tendo o comportamento que Deus nos pede para que nós tenhamos. Diga mais uma vez aleluia. É isso aí. E eu falei que o orgulho em atividade impede o reconhecimento dos nossos erros e produz a sensação de que somos melhores que os outros. Não somos melhores do que ninguém. Pastor, mas que comparação eu faço? Nenhuma. Olha para Jesus, eu sou filho de Deus, Senhor, eu estou aqui. E os outros? Deixa os outros, cada um tem a sua visão a respeito. Então, se a gente tomar cuidado com isso e trabalhar, a nossa vida vai seguir. Vamos falar um pouquinho hoje sobre boca. Diga, eu tenho boca. Graças a Deus. Pastor, agora já está até chegando a hora, eu já estou com aquela fome. Mas bocas, a gente está falando sobre palavras. A Bíblia tem muito a falar sobre isso aí. É interessante que, por exemplo, eu já contei isso na escola bíblica, a gente fala dentro dessa área algumas coisas.
mas eu fui dar uma lida no livro de Provérbios, eu conferi, literalmente, fui verso para ver isso, 9,8, os matemáticos que gostam de estatísticas, 9,8% do livro de Provérbios fala sobre boca, lábios, palavras. Quase 10%. E o livro de Provérbios é, como diz aí popular, show de bola para nos ensinar a respeito de como devem ser as nossas palavras. E mostra como as palavras podem ser construídas, né? Construir a vida de uma pessoa, como também pode destruir. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí para você ver sobre esse assunto aí. A nossa boca é considerada por Paulo, Paulo fala isso em Tiago, como o leme que dá direção à nossa vida. Tem gente que não sabe disso até hoje. Está dentro da igreja. Mas tem vamos dizer assim, um vocabulário, já tem assim uma agenda de falar a respeito das coisas, ou a respeito de pessoas, né? De situações, parece que aquilo já está pronto e não sabe que aquilo é o leme que tem dirigido ela não para prosperar nem progredir, mas pelo contrário, para ficar parada na sua vida. Paulo declara que é o leme. Vamos ver essa passagem que eu quero te mostrar algo aqui interessante. Tiago capítulo 3. Aleluia. Estou animado, hein? Vou até meio-dia. Aleluia. Já posso ir embora. Tiago 3. Deus é bom demais. Verso 4 diz assim: observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Olha só. Eu sempre trago essa visão. Você pega um transatlântico, por maior que ele seja, o leme dele é infinitamente menor do que o tamanho. E se aquele leme vira, meu amigo, vai virar aquele trem. Eu sou mineiro, aquele trem todo. De repente você não percebe que aquele transatlântico está virando, porque ele é grande demais, e essa noção de perspectiva às vezes complica, mas se o cara lá em cima, está tomando conta daquele timão, virar, daqui a pouquinho ele está virando, não dá para fazer uma curva que nem um carro faz. A nossa vida é assim. Se nós começarmos a usar a nossa boca com as palavras apropriadas que Deus pede, que Deus põe para que nós falemos, a nossa vida vai mudar o curso da nossa vida. Quem sabe esse ano pode ser esse ano exatamente onde todo aquele linguajar ou as palavras ou todo aquele vocabulário que eu tenho pode ser completamente transformados para aquilo que Deus pede, a nossa vida vai mudar. Eu quero te falar aqui uma coisa, eu não estou falando diretamente em Andar e Amor, a gente vai comentar sobre isso, mas a gente vê isso muito na igreja, as pessoas estão acostumadas a dizer, está difícil, está duro, está tudo complicado, nada melhora, eu estou com esse problemaço. Eu só continuo dizendo, aí tem uma rodinha conversando para meter o pau em alguma coisa do governo, está tudo difícil, aí vou lá converso também. A minha vida vai ficar naquele contexto. Minha boca direciona para isso. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Boca é a coisa mais fantástica que tem. Deus criou todas as coisas com a sua boca. Olha o que ele falou, olha a Bíblia, é bem grossinha, né? Tudo funciona pela boca, pelo aquilo que a gente fala. Pastor, mas é só uma conversinha, é só uma conversinha. Pois essa conversinha está prendendo a sua vida inteira. Vamos ver uns versos aqui muito jóias em Provérbios que falam sobre isso. Diga aleluia. É assim que funciona, gente. A boca é considerada então como leme que dá direção à nossa vida. Guarde isso. Porque a nossa vida no contexto de relacionamento pode mudar completamente esse leme, essa direção de como está indo dentro de casa, os nossos amigos ou no trabalho, pelo contexto da nossa língua. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Provérbios 13, você vai ler aqui comigo, porque eu coloquei na Bíblia Viva, e nem todo mundo aí tem uma Bíblia dessa. É uma Bíblia só assim de referência, não é uma Bíblia para nós usarmos. Está escrito assim, gente, quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa, completa comigo, acaba arruinando a sua própria vida. Pastor, que bomba esse versículo, é uma bomba, é muito maravilhoso, para nos mostrar exatamente o quanto então nós somos direcionados na nossa vida, pelo que nós falamos. Pastor, então eu preciso ser caladinho, é melhor ficar calado.
é melhor ficar calado. Vou ler de novo. Quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma. Porque quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua própria vida. E olha, o inimigo, ele trabalha nessa área, lançando determinados pensamentos, para que a gente fale aquilo que a gente... Vem. Aliás, a gente pode implodir esses pensamentos, abortar, se a gente fechar os nossos lábios. Nem tudo que a gente pensa ou aquilo que vem à nossa cabeça deve ser falado. Geralmente, num dia de cabeça quente, dessas coisas, aí que piora mais ainda, a gente entorna o caldo. Mas vamos dar direção à nossa vida, não só nesse contexto de relacionamento, mas começar a proferir palavras que Deus disse, que a nossa vida, não, eu vou sair desse problema, Deus está comigo, Deus já me deu a vitória. Minha família será restaurada. Olha, quer saber de uma coisa? Meus filhos são uma bênção. Pode estar passando uma dificuldade hoje, mas Deus disse na sua palavra, Ele é uma bênção. Ele será uma pessoa maravilhosa. Aleluia! Vamos começar a falar certo. E as coisas vão mudar, porque dirige o leme da nossa vida. Vamos ver o Salmo aqui mesmo. Salmo 34, no verso 12, 13, na Nova Versão Internacional, está assim. Quem de vocês quer amar a vida? E veja só o que está escrito na Bíblia. Isso aqui está no Salmo, e Pedro refere isso lá em 1 Pedro capítulo 3, no verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Associado a quê? Não, quem quer? É o seguinte, então tenha uma cabeça, um QI muito alto, faça isso, faça aquilo outro. Olha, tem uma lista aí de 10 coisas que você deve fazer. Nada disso. Olha o que está escrito aqui. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal. Nós somos a expressão de Deus. A nossa boca deve ser a expressão do nosso espírito. Uma vez eu estava estudando sobre isso, Deus me falou essa frase. Ele criou a nossa boca para ser a expressão do nosso espírito. Mas a boca tem sido usada como a expressão da carnalidade. Por isso o mundo está nesse contexto. Qual é o nosso espírito? É o espírito de Deus? O homem não andava com Deus? Não estava cheio da glória de Deus? Provavelmente a boca de Adão e de Eva era maravilhosa, mas foi só eles saírem dessa glória que Adão logo já começou. Foi ela, hein? Foi ela. Essa é ela que me empurrou esse negócio aí. Tá certo? Essa é uma passagem grande. Então, por que as palavras direcionam a nossa vida, gente? Por quê? Porque elas são sementes. Sempre a gente vai colher o fruto delas. Isso é bíblico também, porque está escrito. Olha, se eu planto algo, eu vou colher. Você pode estar certo. Jesus, em certa ocasião, estava lá para ser entregue. Um dos discípulos puxou a espada e cortou a orelha lá do servo, lá do sumo sacerdote. E Jesus diz assim, olha, aqueles que vivem pela espada perecerão pela espada. Aqueles que vivem pela espada perecerão pela espada. Então, aquilo que eu vivo, eu estou plantando e eu vou colher aquilo que eu vivo. Diga aleluia. Nós escolhemos sim palavras, não tenha dúvida, são sementes. Deixa eu ler isso aqui contigo, coloquei essa frase para a gente pensar um pouquinho. Se nós não gostamos de como a nossa vida está indo, precisamos mudar as nossas palavras. Se eu não gosto de como a minha vida está andando, como as coisas estão acontecendo, vai checar, dá uma checada no conteúdo das palavras. Checa o vocabulário, checa aquilo, checa as palavras. E a nossa direção vai mudar. Alguém quer ver dias felizes? Vamos olhar para a nossa boca, para o conteúdo das nossas palavras. Provérbios 18, para mostrar que é a semeadura, verso 20 e 21. Aqui na Bíblia Viva está assim. Sempre temos... Eu achei legal isso aqui. Olha só, eu estava lendo isso, meditei um pouquinho, olhei, sempre temos que... Eu pensei que fosse colher. Não. Estaria certo que eu vou colher também o fruto, é claro. Não, mas aqui fala algo muito pessoal, que prejudica muito. É algo direto à nossa vida. Porque sempre temos que comer. Meu irmão, você já comeu uma empada estragada? Eu já comi um quibe. Quase morri, sério? Meu pai naquela época tinha fazenda no interior do Pará. Recurso zero à esquerda. A cidade dava 9h30, a luz acabava. Parecia uma cidade fantasma.
Um dia eu fui passar férias lá, tinha 11 anos, acho que por aí, 10 ou 11 anos. Fui comer um quibe daquele rechuchudo, que beleza. O quibe quase me matou. Meu pai já estava olhando assim para mim, meu Deus do céu, o que é esse menino? Onde é que esse menino vai? Minha mãe já estava desesperada. A gente, quando é criança, a gente não percebe isso. Aí meu pai teve que me levar até para Belém, pegou uma estrada, viajou, porque já achava que eu ia passar para o outro lado. Mas Jesus tinha uma obra na minha vida, aleluia. O quibe não me matou. E até hoje, quando eu olho o quibe assim, aleluia. O Senhor é contigo, ó quibe. Tu és uma bênção no meu estômago. Agora eu fui dar um passeio, estava com o pastor Fragalho, e o filho dele me come 4 quibes de uma vez só. Eu não estava presente, porque se eu tivesse, já tinha orado muito, meu irmão. E até ungir com óleo, para ver se o menino ia pegar 4 quibes pela frente. Então você entende que as nossas palavras podem estar envenenando a nossa vida. Matando aos pouquinhos e a gente nem percebe. É isso aí. Podem estar envenenando a nossa vida. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Nossa palavra tem poder para construir ou destruir a nossa vida. É o que a Bíblia diz. Diga aleluia. Vamos mais da Bíblia, hein? Aleluia. Essa aqui é tremenda, em Provérbios 21, verso 23, na Bíblia Viva, está assim. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimento? Isso aí podia botar na televisão, hein? O pessoal ia correr atrás, hein? Ligue já, ligue já, ligue já. Ligue já, ligue já. Eu vou botar um desse aqui na nossa igreja. Você quer ficar livre de problemas e sofrimento? Aí o pessoal atende, atenção, é a Bíblia, a palavra de Deus diz, fale menos e tal. É capaz de comprar miserável. Capaz do cara brincar com a gente, jogar o telefone, né, Nélio? Tremenda de uma verdade. Ele crente que vai fazer alguma coisa para... Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimento? Fale o mínimo possível. Que os tagarelas digam aleluia. Tem sempre alguém um pouquinho mais acelerado, né? Isso é da personalidade de cada um. Não há nada de errado nisso. Mas que nós podemos controlar, podemos. Não vai dizer que a pastor não consigo. Minha boca me pega. Então, não vai dizer que a boca te pega porque ela não pega. Você pega ela. Mas é porque é uma maneira de viver. É uma acelerada que a gente tem que refrear. Não saia dizendo tudo que vem assim. Por quê? Não há motivo para a gente fazer isso. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Diga aleluia. Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Pastor, então me dá aí um vocabulário, me dá um dicionário de palavras que eu tenho que dizer. Aquelas que Deus diz. Vamos simplesmente repetir e confiar que as palavras de Deus, a maneira de nós nos comportarmos, aquilo que Ele escreveu, sejam essas nossas palavras. Porque não existe outro manual. O que nós estamos acostumados e nós vemos no mundo exatamente é isso que tem destruído o homem. Então as pessoas estão sendo envenenadas cada vez mais. Jesus disse que aquilo que contamina o homem é o que sai de dentro, meus irmãos. Imagina. Está dando para compreender isso aí? Glória. Então da mesma forma que as palavras, ouça isso aqui, da mesma forma que as palavras direcionam a nossa vida, elas também direcionam a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós somos contaminados ou envenenados com o que falamos, vamos envenenar outros também. Você sabia que aquilo que mais marca a vida de uma pessoa não é uma situação que ocorre com ela do contexto físico? O que mais marca uma pessoa é uma palavra dirigida para ela. De repente, no momento certo, uma palavra certa para a vida daquela pessoa, nunca mais ela vai esquecer. Bem como ao contrário. No momento errado, uma palavra errada pode marcar aquela pessoa para sempre. Por isso que nós somos pais. Os pais digam aleluia aqui nessa manhã. Nós temos que olhar os nossos filhos, por mais dificuldades que eles possam passar, nós precisamos ser incentivadores. Você pode, você consegue. Porque todos nós lutamos. Eu, você também na minha adolescência, ou quando nós éramos crianças, todos nós passamos situações que a gente teve que lidar. Mas de repente eu não tinha alguém para me dar uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento. A igreja do Senhor, a palavra da igreja do Senhor é de encorajamento. Não dá para entender na minha cabeça a palavra do Senhor ser só a igreja que condena, que bate no pecado, que você está no pecado, você está no pecado. Meu Deus do céu, como é que nós vamos sair dessa?
Ora, se nós estamos errados, o Espírito Santo está em nós para dizer assim, olha, corrige. Cada um de nós aqui sabe aonde precisa corrigir. Quando Deus fala. Mas Deus é um Deus muito mais encorajador. Porque toda vez que o povo errava, ele vinha, não, eu vou te levantar mais uma vez. Eu vou te restaurar porque eu te amo. Aleluia. Diga glória a Deus essa manhã. É isso, gente. Que nós aprendamos isso, a falar isso para os nossos filhos. Filhos, cada um tem a maneira, a sua personalidade. As nossas vidas, a nossa esposa, nosso marido, às vezes o que nós está precisando é dar uma palavra de incentivo ao nosso esposo, à nossa esposa em alguma área que está precisando. Vou dar uma dica a você que é maridão. Diz para tua mulher que ela está linda, meu irmão, porque ela está. Diga aleluia. Se você não está vendo isso, você está cego, meu irmão. Contrário também. É importante esse tipo de valor. Não parece não, mas dizer que ama é uma coisa muito importante, gente. Diga aleluia. Veja como as nossas palavras, elas constroem, nós vamos colher aquilo que estamos semeando. Hoje, ouça bem, hein? Olhem para cá. Existem famílias completamente desintegradas, separadas, não se dão irmãos uns com os outros, nem com os pais, nem filhos com pais. Por quê? Fruto do passado, do conteúdo de relacionamento das palavras que tiveram. Irmão que não fala com irmão, filho que não fala com pai, não fala com mãe. Está errado isso aí. Tudo errado. Família. Sabe o que faltou? Humildade. Pedir perdão. Nem sempre nós somos pais, estamos certos. Muitas vezes nós vamos falar para os nossos filhos, me perdoe, eu errei. Mas também não podemos deixar de corrigir. Mas tem que pedir essa sabedoria de Deus. Pastor, qual é a forma? Não me pergunta. Anda com Deus e pede a Ele, Senhor, me ajuda a edificar o meu lar, a minha casa, meu trabalho, relacionamento. E daí na igreja, gente. Sabia que dentro da igreja, não estou falando aqui na nossa igreja, diga aleluia, hein? Tem igreja aí, meu irmão, que o irmão, onde é que o irmão vai sentar? É lá? Então eu sento aqui. E nem olhe para ele. Meu Deus do céu, como é que nós vamos adorar a Deus desse comportamento, gente? E a gente acha que está certo. Vou te dizer uma coisa, hein? O nosso direito nunca é achar que está certo. Você tem um direito. Qual é o seu dinheiro? Perdoar. Mas eu tenho razão. É perdoar. Perdoar é o seu direito. É a única opção que você tem. A única opção que nós temos na vida é essa. Abrir mão, perdoar, procurar conciliar. Quando depender de vós, tende o quê? Paz uns com os outros. É isso que a Bíblia fala. Que marca que eu tenho deixado nas pessoas ao meu redor? Pessoas são construídas, eu estou terminando. São construídas e também destruídas por palavras. A gente tem que aprender a usar as nossas palavras para abençoar, edificar, curar, não amaldiçoar, machucar. Palavras, isso aqui é tremendo. Cria uma imagem dentro de nós. Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque acreditaram numa palavra que foi dada a elas, criaram aquela imagem e aquela imagem mudou todo o seu comportamento e a sua atitude. Temos que tomar muito cuidado com determinadas palavras. Cria uma imagem, a pessoa acredita naquela imagem, vai viver por aquela imagem. Tome cuidado com o que as pessoas acham a seu respeito. Deixe isso meio de lado. No contexto de nós ouvirmos conselhos para nós melhorarmos, está tudo certo. Mas algumas coisas são ditas, inspiradas pelo maligno, que não são verdades. E nós temos que nos espelhar no que Deus tem a nosso respeito, porque esse livro mostra a imagem que nós temos. Nós somos novas criaturas, filhos de Deus. Muitas pessoas sendo prejudicadas porque agarraram uma imagem errada, porque foi dito palavras erradas. Palavras apropriadas produzem uma colheita de bons relacionamentos, e o contrário é a verdade também. Então todos nós, a igreja do Senhor, se ela cresce e anda nesse processo, que é o processo da santificação, da compreensão, do amadurecimento, porque isso também vem com o amadurecimento. Nossas palavras vão mudando, nossa maneira de se comportar, vamos freando mais, vamos sendo mais sensíveis, não vamos falando tudo que bate na nossa cabeça. Então os nossos relacionamentos vão melhorando. Diga aleluia!
Veja como é importante nós andarmos isso. Então, se a gente pretende fazer do amor um estilo de viver, nós precisamos desenvolver o hábito de amar as pessoas com as nossas palavras. Andar em amor, gente, sem filtrar as palavras que a gente profere, não existe. Ah, mas eu te amo. Mas na hora de abrir a boca, não, eu amo, mas nunca falei. Mas o que eu falo não mostra que eu amo. Não, mas lá dentro eu amo, então tem alguma coisa errada. Ah, mas você sabe que eu te amo. Não, você não sabe. Vamos ver então as palavras. Vamos ver o comportamento, vai mostrar se realmente ama. Esse negócio de dizer que ama é igual ao mundo. É um conceito do amor natural. É o que hoje ama no altar, amanhã está na pancadaria daqui a um ano. Te odeio! Eu te odeio! Isso não existe. Isso é humano, é a coisa do sentimento humano. Amor, diga assim, amar é uma decisão. Isso, que você toma. É uma decisão que nós tomamos. É muito fácil a gente falar das coisas que a gente enxerga de errado. Tudo a gente vê, a gente entra num lugar, está errado. Olha isso aqui, o teto, está lá, está com problema. Vá comigo a 1 Pedro, capítulo 4, a gente terminar. Nós vamos continuar ainda falando. Olha, eu falei sobre pensamentos, as 3 áreas, hein? Que governam a nossa vida. Estou terminando hoje sobre boca e vou falar sobre conduta no próximo domingo. Nós vamos ver alguns versos aqui preciosos no próximo domingo. Provérbios diz... 1 Pedro, perdão. 1 Pedro, capítulo 4, certo? Verso 8. Acima de tudo, veja, acima de tudo, repita comigo, acima de tudo, acima da minha opinião, acima do que eu penso, do que eu acho, acima do meu direito, acima de qualquer coisa, da razão, daquilo que eu possa, não, acima de tudo, está escrito aí, porém, tende amor intenso, uns para com os outros. Diga aleluia. Pastor, não sobrou nenhum direitozinho de eu ficar ofendido, magoado, ficar com aquela carinha assim de cachorro dormido, aquela boquinha de fazer aquele beicinho. Não, não sobrou. Porque se você ficar com essa carinha do beicinho e você ficar se enchendo desse pensamento, o quanto fui machucado, o quanto fui destruído, crucificado, você já era e o inimigo te engoliu. E quantos estão deixando de servir a Deus, de andar com Deus, porque caíram nessa? Hein? O pastor só está querendo dizer que eu posso controlar aquilo que eu sinto, esses pensamentos dos meus direitos, das minhas coisas? Exatamente. Você tem uma opção. Nós temos uma opção, gente. Isso é que é maravilhoso. Esse é o livre-arbítrio. Esse é o sacrifício da escolha certa. Não, meu irmão, eu não vou ficar com essa de ficar nessa amargura, nesse negócio aí de ressentimento. Estou fora, meu irmão. Isso aí vai me engolir, vai me matar, e mata mesmo. Já contei aqui essa história, vou voltar falando domingo passado. Conheci uma pessoa, era nossa amiga, não faz parte mais do meu ciclo, mas ela se converteu e ela adquiriu câncer nos ossos, estava morrendo no hospital. Alguém chegou lá dirigido por Deus e não fez uma oração para ela ser curada, mas disse para ela assim, olha, você precisa perdoar toda a sua família. Dali ela começou naquele processo de choro, né, bateu lá dentro de arrependimento daquela situação. Tu ficou a madrugada inteira chorando, falando com Deus exatamente isso. Senhor, olha, eu perdoo fulano de tal, perdoo fulano de tal, perdoo. Em 20 dias ela sai do hospital completamente curada. Segura essa aí. Hã? Nós não temos direito a nada. O nosso direito é perdoar. O nosso direito é deixar de lado. Porque, gente, se a gente planta isso, a gente só colhe isso. Aleluia. Entende? Você tem crédito. Eu costumo dizer isso. Olha, ponha crédito nas tuas costas. Não é no teu celular, não. É na tua vida. Ponha crédito. Ponha crédito nas tuas costas. Qual é o crédito? É abrir mão. Qual é o crédito? É andar a segunda milha. Qual é o crédito? É perdoar. Qual é o crédito? Joga fora o seu direito. Ponha crédito. Paulo fala isso, nós lemos em Romanos 12 lá. Se o teu inimigo tiver fome, dá o que para ele? Dá comida para ele.
Pastor, eu vou deixar ele no jejum. É o que a gente sente, isso é a primeira reação, sabe? Não vá com a primeira reação, não se agarre a essa primeira reação natural e ela te contaminará. Acima de tudo, peraí, deixa eu passar uma outra frase. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados, de erros, de falhas. Tá certo? Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. E se nós olharmos dessa maneira, nós vamos nos cobrir. Né? Então, eu vou terminar com essa frase aqui. A gente possa pensar um pouquinho sobre isso aí. Andar em amor não expõe as faltas das pessoas com palavras, mas as encobre com o silêncio. Ah, pastor, mas está errado. Fica quieto, rapaz. Fica quieto. Ora para que o Espírito Santo fale com a pessoa. Você não sabe de uma coisa, a gente quer torcer a vida de uma pessoa para que ela reconhecer o caminho. Não faça isso, não vai dar certo. Se ela não for iluminada, ela não enxergar que está no caminho errado ou na situação errada, de nada adiantará. Não force a barra com ninguém. De repente, até a nossa atitude correta, encobrindo, ficando quieto, vai despertar na pessoa, poxa, que comportamento diferente esse aí. Muito legal. Diga aleluia. Leia comigo mais uma vez. Andar em amor não expõe as faltas das pessoas com palavras, mas as encobre com silêncio. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Mas vamos continuar no próximo domingo. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos levantar as mãos, agradecendo a Deus por toda a sabedoria, por tudo aquilo que Deus tem trazido a cada um de nós. Com possibilidade de nós crescermos, sermos cada vez melhores. Melhores pais, melhor marido, melhor esposa, melhores filhos, melhores amigos, melhores pessoas de relacionamentos dentro da casa de Deus. Pai, nós levantamos as mãos para te honrar e glorificar o poder da tua palavra, que é indiscutível, Senhor, que cai sobre nós, que vem à nossa vida, que tem nos transformado, Senhor, a cada dia. Nós temos sido transformados segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades de enxergar corretamente. Não de enxergar sempre o lado de lá, que está sempre errado. Não é assim. Ensina-nos, Senhor, a ter os teus olhos sobre as situações que nós vivemos. Ensina-nos mais e desenvolve em nós, Senhor, mais sensibilidade, compaixão pelos que estão bem próximos de nós, que são tão carentes, são débeis ainda. Mas nós estamos enxergando. Oh, Pai, é tão maravilhoso viver livre, Senhor. Porque quando nós nos comportamos com esta conduta, com isso que Tu nos pede, ó Pai, nós somos livres interiormente. Aleluia. Há uma liberdade muito grande no nosso interior. Oh, Pai, nós Te glorificamos nessa manhã. E o Espírito Santo está em nós, sempre nos mostrando, sondando o nosso interior, como disse Davi, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, Senhor, e guia-me pelo Teu caminho eterno. Ajusta o nosso interior, Pai. Ajusta os nossos pensamentos. Eu quero Te pedir que a Tua palavra prevaleça sobre nós, sobre cada um de nós, na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, em tudo que nós fazemos. Glória ao Teu santo nome. Aleluia.